Agentes da Polícia Federal e soldados do Exército cumprem mandados da Justiça em operação para desmantelar um esquema de fraudes em aposentadorias para militares no Rio Grande do Sul. E você vai ver também. No Distrito Federal, a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado cumpre mandados contra suspeitos de esquemas de fraudes em concursos públicos. O Superior Tribunal de Justiça anula júri em que réu foi mantido algemado durante o julgamento. O Ministério Público Federal questiona a Anvisa sobre cumprimento de lei que autoriza a produção, comercialização e consumo de medicamentos para emagrecer. E o que mudou na demissão com a reforma trabalhista que entra em vigor em novembro? Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A Delegacia de Repressão ao Crime Organizado no Distrito Federal deu início essa manhã uma operação a Panoptes, para apurar um esquema de fraudes em concursos públicos ocorridas nos últimos 5 anos. A repórter Carolina Chaves, ao vivo, tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, a suspeita é que uma nova máfia esteja atuando aqui no Distrito Federal para garantir vaga em concurso público em troca de dinheiro. Estão sendo cumpridos 4 mandados de prisão preventiva, 16 de condução coercitiva e também 12 de busca e apreensão. Os presos preventivamente são acusados de organizar a fraude e também aliciar candidatos. Os que tiveram mandados de condução coercitiva decretadas são pessoas que teriam comprado vaga em concurso público. As investigações começaram a partir de denúncias de irregularidades no concurso de Corpo de Bombeiros aqui do Distrito Federal há 3 meses. 2 pessoas foram flagradas tentando fraudar a prova. Os envolvidos usavam ponto eletrônico, aparelhos celulares e também identidade falsa e também contavam com a ajuda de integrantes da própria banca examinadora. Érica. O Ministério Público Federal quer saber se a Anvisa está cumprindo a lei que regulamenta os medicamentos para perder peso. A agência vai ter que prestar esclarecimentos sobre ações e omissões. Atenção voltada para os inibidores de apetite, os famosos remédios para perder peso. De olho nesses medicamentos, o Ministério Público Federal em Goiás abriu um procedimento preparatório para apurar eventuais ações ou omissões ilícitas da Anvisa. Esse processo vai apurar se a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem cumprido a lei que autoriza a produção, o comércio e o consumo, sob prescrição médica, dos medicamentos para emagrecer. Entre os anorexígenos que serão analisados, sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol. Informações preliminares sugerem que a Anvisa, que já se posicionou de forma contrária à lei que regulamenta esse tipo de remédio, estaria criando entraves ao cumprimento da legislação. O problema estaria relacionado à autorização para importação e fiscalização do comércio dessas substâncias. A Anvisa tem 20 dias para prestar os esclarecimentos ao Ministério Público em Goiás. O Superior Tribunal de Justiça anulou uma sessão do Tribunal do Júri porque o réu, acusado de homicídio, foi mantido algemado durante todo o julgamento. O réu, acusado de ter matado o próprio tio, ganhou o direito de recorrer em liberdade. Mesmo assim, durante a sessão do júri, ele teve que usar algemas porque não havia número de policiais suficiente para garantir a segurança no local. Após ser condenado pelo crime, a defesa recorreu ao Tribunal de Justiça de São Paulo pedindo a anulação do júri por causa do uso de algemas. O TJ paulista negou o pedido. No Superior Tribunal de Justiça, a maioria dos ministros da 6ª turma aceitou o pedido da defesa e determinou que o acusado seja submetido a novo julgamento. O ministro Sebastião Reis Júnior citou o precedente do STJ em caso semelhante. O argumento foi de que o princípio da presunção de inocência exige que o acusado seja tratado com respeito e dignidade e que não seja equiparado àquele sobre quem já pesa uma condenação definitiva. Por ano, o Brasil registra prejuízos bilionários com a entrada de diversos produtos sem o pagamento de impostos. Muitas mercadorias vindas de outros países entram por rotas clandestinas. Essa prática tem causado graves consequências para o dia a dia dos brasileiros. 130 bilhões de reais.
Esta é a soma que o Brasil deixa de faturar por ano com a entrada de produtos vindos de outros países sem o pagamento de impostos. A maioria é vinda do Paraguai. O líder de apreensões é o cigarro. Mauri é jornalista, passou 3 meses na fronteira do Brasil com o Paraguai e conta que contrabandistas aproveitam as rotas do tráfico de drogas para atravessar com produtos contrabandeados para o território brasileiro. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos em média 70% de imposto sobre o cigarro. No Paraguai, 10% apenas. Então, o custo de produção é bem menor. E também porque no Paraguai não existe controle, apesar de ter já uma carga tributária bem menor, não existe um controle, nem fitossanitário, nem controle de produção. Além do cigarro, também estão na lista de produtos trazidos para o Brasil os aparelhos eletrônicos, roupas, óculos, bolsas, acessórios e bebidas. As consequências dos produtos vendidos de forma clandestina não ficam somente na sonegação de impostos. A população brasileira também é diretamente atingida, já que milhares de empregos deixam de ser gerados. Além disso, o dinheiro obtido no comércio ilegal é utilizado na prática de outros crimes, entre eles o tráfico de drogas. Para o movimento em defesa do mercado legal, é necessária uma revisão na carga tributária brasileira, como forma de combater a entrada ilegal de produtos no país. A gente acha com um certo romance que o problema é um problema de transnacional, mas afeta exclusivamente a fronteira, a ponte da amizade. Ele é muito maior, porque o armamento, a droga e todos os problemas que criam os problemas de segurança pública são originados nesses crimes transnacionais. Fazer a fiscalização e combate a este tipo de crime nos 17 mil quilômetros de fronteira terrestre e de 9 mil quilômetros do litoral brasileiro é tarefa das forças de segurança. O ministro da Justiça afirma que são necessários investimentos para combater a ação dos criminosos. É preciso mais tecnologia, tanto é que o primeiro projeto prioritário que eu tenho no Ministério é expandir a capacidade tecnológica do aparato civil de repressão, que é a Polícia Federal, a Rodoviária Federal e a Força Nacional. Você tem uma fronteira tão grande que você não pode pensar em pessoas bloqueadas essa fronteira. Você tem que ter tecnologia, isso é drones, é satélite, isso é radiocomunicação, todos esses outros mecanismos para cercar o ambiente. Trazer mercadorias para o Brasil sem o pagamento de impostos caracteriza crime de descaminho, com pena de prisão de 1 a 4 anos. Diferente do contrabando, que é a entrada de produtos ilegais no país e tem pena de 2 a 5 anos de prisão. Haverá a imediata apreensão da mercadoria e todas as multas tributárias aplicáveis àquele cidadão. E, evidentemente, será preso em flagrante e responderá criminalmente. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, negou o pedido do Estado de Goiás e manteve a obrigação da Secretaria de Estado da Saúde em fornecer a uma criança o medicamento Spinraza, que ainda não foi registrado na Anvisa. Ao negar a liminar na suspensão de segurança, a ministra afirmou que a concessão da medida configuraria um dano inverso e poderia levar à morte da menor, que nasceu em setembro do ano passado. A criança tem atrofia medular espinhal e está internada na UTI. Após avaliação, o médico especialista prescreveu o uso contínuo do medicamento e alertou que, caso o tratamento não se iniciasse imediatamente, a menina poderia morrer. Agentes da Polícia Federal e soldados do Exército cumprem mandados da Justiça em uma operação que tem como objetivo desmantelar um esquema de fraudes em aposentadorias para militares no Rio Grande do Sul. A repórter Evne Araújo, ao vivo, tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. A fraude, segundo a Polícia Federal, consistia no seguinte: as pessoas usavam atestados médicos falsos para garantir o benefício. O esquema, inclusive, teria o envolvimento também de um escritório de advocacia. Durante as investigações, pessoas que foram consideradas incapazes de exercer a função militar foram flagradas vivendo uma vida normal, inclusive com ocupações remuneradas. Agora, esses mandados de busca e apreensão e prisão foram cumpridos em 2 cidades, em Canoa e também em Novo Hamburgo. Os acusados vão responder pelos crimes de estelionato e também falsidade ideológica. Érica. Obrigada, Evne. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. O que mudou na demissão com a reforma trabalhista que entra em vigor em novembro? Voltamos em instantes. Uma operação integrada entre as polícias civil e militar e forças armadas no Rio de Janeiro cumpre mandados de prisão contra traficantes e suspeitos de tráfico em comunidades do Rio de Janeiro. O repórter Gabriel Seafrei tem as informações para a gente. Boa tarde, Gabriel.
Muito boa tarde para você, Érica. Boa tarde a todos. O objetivo da ação é apreender drogas, armas e prender suspeitos de envolvimento com o tráfico. A operação começou no início da manhã. Além do Morro do Jacarezinho, outras 6 comunidades também estão ocupadas pelas forças de segurança. Até agora, 18 pessoas já foram presas e levadas para a cidade da polícia, na zona norte do Rio de Janeiro. Algumas das principais vias da cidade tiveram o trânsito bloqueado para que a polícia e também as Forças Armadas pudessem atuar durante essa operação. Um militar suspeito de vazar as informações sobre o trabalho das forças de segurança também foi preso. Érica. Obrigada, Gabriel. O Brasil está participando da missão internacional que acompanha os preparativos nas eleições gerais de Angola. Representantes do Tribunal Superior Eleitoral vão ficar na capital angolana até o resultado do pleito. As eleições gerais do país serão realizadas no próximo dia 23. Após 38 anos no poder, o atual presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, anunciou que não vai participar da disputa. Representantes do Brasil vão acompanhar o pleito como integrantes da missão de observação eleitoral formada por diversos países. Teremos eleições gerais aqui em Angola para a escolha da Assembleia Nacional. O sistema eleitoral aqui em Angola prevê que o partido que tenha a maior votação para a Assembleia Nacional escolherá o presidente e o vice-presidente da República, que são os cabeças de lista de cada um dos partidos à Assembleia Nacional. O titular da assessoria parlamentar do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, Isaías Abreu, está em Luanda, capital angolana, para acompanhar a fase final da campanha, o dia do pleito e também o anúncio dos resultados provisórios. Angola teve a sua independência em 1975 e desde então o movimento popular para a libertação de Angola está no poder e o atual presidente está no poder desde 1979. Portanto, esse ano será uma festa para a democracia, pois a Angola terá mais 5 outros partidos que disputarão o pleito de 2017. Em novembro, entram em vigor as novas regras sancionadas com a reforma trabalhista, que representam mudanças na vida do trabalhador e expectativa de diminuir o desemprego. Quase 14 milhões de brasileiros estão desempregados, mas a situação parece que está mudando. Em junho foram criados quase 10 mil postos de trabalho, a primeira vez desde 2014. Também em junho, o número de contratações foi superior ao de demissões. Apesar dos indicadores econômicos apontarem um crescimento na economia, as incertezas de conseguir um emprego geram insegurança no consumo. Muita gente tem feito concessões, como desistir do plano de saúde. Em 2016, quase 2,5 milhões a mais de brasileiros em relação ao ano anterior passaram a ser assistidos pelo SUS. O número de pessoas ocupadas se manteve estável no segundo trimestre deste ano em relação aos 3 primeiros meses de 2017. A reforma trabalhista sancionada no mês passado, que entra em vigor em novembro, tem sido vista como uma esperança pelos empregadores para frear o desemprego no país. Mas a mudança também gera dúvidas em relação aos direitos dos empregados. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui conosco hoje o advogado Gustavo Beirão. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. Bom, com essa reforma trabalhista aí, vai entrar em vigor em novembro, criou-se uma nova categoria para demissão, que é a demissão consensual, é isso? Exatamente. Nós já temos hoje a demissão por justa causa, a demissão que é feita sem justa causa e a demissão a pedido do próprio trabalhador. A reforma trabalhista, ela introduziu no nosso ordenamento jurídico uma forma de demissão onde empresa e empregado, eles pactuam uma forma de demissão na qual tanto o trabalhador não perde tantas verbas trabalhistas e alguns direitos e nem o empregador paga-se tantos tributos nessa forma de demissão. Como, por exemplo, o aviso prévio indenizado, o patrão vai passar a pagar apenas metade desse valor. Bem como a multa sobre o saldo do FGTS, que ao invés de o empregador pagar 40%, ele vai pagar apenas metade, ou seja, 20%. E para o trabalhador, ele terá uma possibilidade de movimentar até 80% desse saldo do FGTS durante o prazo em que ele teve o seu contrato de trabalho. Só que nessa forma de demissão não há o direito ao seguro-desemprego.
Por exemplo, quando a pessoa, o empregado, pedia demissão, né? Pedia para ser desligado do emprego, ele não podia tocar no FGTS, né? Só se ele fosse demitido, é isso, né? Perfeitamente. Ele não tinha direito a movimentar o FGTS, não tinha direito a multa em cima desses valores também. Ele saía apenas com o seu saldo de salário e férias proporcionais. Como é que faz agora? O empregado, o empregador, o empregado procura o empregador, fala que tem um interesse, talvez, de sair da empresa, de pedir demissão. Vamos fazer uma negociação consensual ou pode vir da parte da empresa também? De ambas as partes. Na verdade, existem situações onde, apesar do empregado não estar satisfeito, ele fica com receio de pedir a demissão justamente por conta dessa perda das verbas e às vezes também o empregador não está tão satisfeito com o trabalho do empregado, mas fica com receio de demiti-lo sem uma justa causa e pagar esses valores. Então, de ambas as partes pode ter essa iniciativa e meio que chegando-se ao meio termo, né, para ambos, pode ser uma solução viável. Com a reforma fica possível outras formas de acordo ou só essa? Existem outras formas de acordo. No entanto, e aliás um dos principais pontos que a reforma trouxe é a possibilidade dos acordos prevalecerem sobre alguns pontos da lei, né, da CLT. No entanto, existem alguns temas que, por conta da proteção e por serem caros ao trabalhador, elas não podem ser suprimidos, como, por exemplo, a questão do salário mínimo, que não pode ser inferior ao que é estabelecido por lei, a questão também de o trabalho noturno, ele necessariamente tem que ser superior às horas, né, ao trabalho diurno. As horas extras, elas também não podem ser objeto de acordo, elas têm que ser pelo menos 50% em relação ao horário normal. Sem falar no FGTS, 13º, segundo desemprego, salário família, salário maternidade também. Esses temas não podem ser objetos de acordo ou convenção coletiva de trabalho que venham a suprimir esses direitos. Houve alguma mudança em relação à homologação da rescisão contratual? Houve sim, Érica. Até então, os trabalhadores que têm mais de um ano de prestação de serviço, de contrato de trabalho, necessariamente teria que haver a assistência do sindicato para que fosse homologada essa rescisão. A partir de novembro, quando entra em vigor a nova legislação, não haverá mais essa necessidade do acompanhamento do sindicato nas homologações das rescisões de trabalho, contrato de trabalho. Tá ótimo, a gente continua nesse assunto, que ainda há outras dúvidas em relação a isso, no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. O que você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça? Que infração comete quem cria animais silvestres em casa sem autorização? Saiba no próximo bloco, a gente volta já já. O Jornal da Justiça está de volta e nós voltamos a falar sobre a reforma trabalhista com o advogado Gustavo Beirão, que hoje está tirando as nossas dúvidas, principalmente em relação às demissões com essa nova reforma. Doutora, a empresa, ela vai poder fazer demissão em massa com essa nova legislação? Interessante, Érica, que atualmente não existe uma legislação específica tratando desta situação. No entanto, o entendimento dos nossos tribunais é de que, por se tratar de direito coletivo, seria interessante e necessária a participação, a intermediação também dos sindicatos. A partir da entrada em vigor da nova legislação, não haverá mais essa necessidade. As empresas poderão fazer o que nós chamamos da dispensa coletiva, independentemente de participação dos sindicatos. A gente sabe que, principalmente em época de crise, né, há sempre aquele plano de demissão voluntária que o empregado entra se quiser, né, e também tem aposentadoria incentivada. Como é que ficaram nesses dois casos de acordo com a legislação? A partir de novembro, os trabalhadores que aderirem aos planos de demissão voluntária, aos planos de aposentadoria incentivada, eles não poderão entrar na Justiça do Trabalho questionando o recebimento de valores ou de direitos. Hoje existe o entendimento de que é possível, caso o trabalhador se sinta prejudicado, procurar as vias judiciárias para corrigir esses erros. Só que a partir de novembro está expressamente proibida a resolução dessas questões no meio judiciário. Quer dizer, tem que estudar bem direitinho todos os itens ali para aderir tanto à aposentadoria como à demissão voluntária, né? Porque não pode reclamar depois. Exatamente. Mudou alguma coisa em relação à justa causa?
Na verdade, foi introduzida mais uma hipótese de demissão por justa causa, que é justamente aquelas profissões onde há necessidade de uma habilitação. Motoristas, advogados, médicos, caso eles venham perder essa habilitação profissional, é uma hipótese que foi acrescida na nova legislação de justa causa também. E como é que fica a situação do trabalhador demitido em relação ao seguro-desemprego que a gente falou quando ele faz a consensual? E quando ele não faz a consensual e é demitido, como é que fica a questão do seguro-desemprego, por exemplo? Em relação a esse ponto, não mudou nada. Caso ele seja demitido sem justa causa, ele vai ter direito ao seguro-desemprego, né, dentro das regras, né, de aquisição desse período, que agora passou para pelo menos 18 meses. Em relação também ao aviso prévio, continua da mesma forma, e ao FGTS. A única mudança, como nós já falamos anteriormente, é no caso da demissão consensual. Férias e intervalo para almoço, como é que ficaram? As férias agora, elas poderão ser divididas em até 3 períodos, sendo que o primeiro não pode ser inferior a 14 dias. Os 16 dias restantes podem ser tirados de uma vez só ou em 2 vezes, sendo que não podem ser inferiores a 5 dias seguidos, ou o próximo período inteiro ou os próximos 2 períodos. Em relação à jornada, a intrajornada, no caso para almoço, hoje a legislação prevê que o mínimo é de 1 hora para descanso, e a legislação prevê, então, uma possibilidade, por meio de acordo coletivo ou convenção coletiva, a redução para pelo menos 30 minutos. Em relação às férias, ainda ficou uma dúvida. O empregado pode dizer se quer ou não aquele período de férias fracionado, ou não? A empresa diz, você vai tirar tantos dias de férias agora e tantos depois. Ele pode questionar ou não? Tudo vai depender de acordo. Tudo vai depender de acordo. Em relação às férias, a regra continua mantida de que é a empresa, o empregador, que estabelece a época em que essas férias serão gozadas. No entanto, há essa possibilidade de acordo para que as férias possam ser fracionadas ou tiradas até mesmo, se for o desejo de ambas as partes, os 30 dias direto, sem problema algum. Tá ótimo, o que vale é o acordo, né? Exatamente. Tá ótimo, obrigada, doutor. Eu conversei com o Gustavo Beirão, que é advogado trabalhista, e conversou com a gente a respeito dessas mudanças da reforma trabalhista que entram em vigor novembro próximo. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Até uma próxima. Até a próxima. A presença de animais silvestres nas áreas urbanas é um reflexo do crescimento desordenado das cidades. Mas tem gente que traz esses bichos do habitat natural para criá-los em casa. Essa atitude aparentemente inofensiva é crime. Uma onça dentro de um escritório, outra passando pelo estacionamento de um tribunal. A capivara que aproveita a piscina de uma casa. E até uma raposa num bar. Estariam os bichos invadindo a cidade? Os especialistas são claros. O crescimento desordenado das áreas urbanas tem afetado diretamente o meio ambiente. O ser humano, por meio de assentamentos irregulares, tem se aproximado cada vez mais, irregulares ou regulares, tem se aproximado cada vez mais do habitat natural dos animais. Então é quase inevitável que haja um encontro entre seres humanos e animais. As principais ocorrências hoje são de serpentes, o grande número de jiboias, corais falsas, corais verdadeiras, cascavéis, jararacas e um grande número de marsupiais que são aí os saruês. No Distrito Federal, por exemplo, mais de 2.000 animais silvestres foram recolhidos em áreas urbanas só no ano passado. Mas uma parte deles não veio parar aqui só por causa do avanço da cidade. Tem aqueles que foram trazidos do habitat natural para serem criados em casa. Um crime ambiental previsto na Lei 9.605 de 1998. Pássaros exóticos, serpentes e lagartos estão no topo da lista dos bichos criados sem autorização do IBAMA. Quem for pego com animal silvestre em casa pode ser preso. Quando acontecem esses casos, o batalhão vai até o local, faz a averiguação, uma vez havendo a substituição penal, ou seja, o ato se enquadra ali à norma, o sujeito é devidamente preso e conduzido à ADEMA, que é a Delegacia do Meio Ambiente. Lá, normalmente, as penas, nesse caso, são de 6 meses a 1 ano, lá é feito um termo circunstanciado de ocorrência, fica em averiguação e o sujeito é liberado. Há uma tramitação no Congresso a respeito do aumento dessa pena. Ela vem a responder o processo, mas não chega a ter uma punição à altura para evitar
a reincidência ou a ocorrência desses fatos. Quantos forem os animais que aquela pessoa tem, ela vai responder de forma, ela vai vir a somar, porque cada animal individualmente precisaria dessa autorização. O programa Direitos Sem Fronteiras de hoje vai mostrar como é a vida dos ativistas na luta pelos direitos humanos. Eles enfrentam perseguição e muitos entram em conflitos. No ano passado, quase 300 perderam a vida lutando pela causa. A Anistia Internacional tem uma campanha que pede aos estados que reconheçam o trabalho legítimo dessas pessoas. O Direitos Sem Fronteiras é hoje às 8 da noite. Não perca! Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha no Jornal da Justiça, segunda edição, que começa às 6h30 da noite. Uma boa tarde para você e até amanhã.